Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição virtual do Programa de Educação Continuada Educa Cresce, concebido e idealizado pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 21ª Região Paraíba. E na noite de hoje nós trataremos do tema as mudanças nas relações trabalhistas com a medida provisória 936/2020 em tempos de Covid-19. Teremos como entrevistado hoje o advogado e consultor imobiliário Luiz Augusto Crispim Filho, especialista em direito de trabalho e especialista em gestão de empresas e de pessoas. Doutor Luiz Augusto, uma satisfação renovada recebê-lo aqui nessa edição virtual do Educa Cresce. Satisfação é minha, Cando, e queria agradecer pelo convite e parabenizar o Cresce pela iniciativa. Muito boa essa capacitação que tem sido feita durante esse período. Você vê claramente a satisfação, né, dos associados, enfim, é muito importante e parabéns mais uma vez. Com certeza, a categoria profissional dos corretores de imóveis, também os estudantes do curso técnico em transações imobiliárias já se habituaram com esse acesso gratuito à informação através de oportunos temas e de qualificados palestrantes, entrevistados. Isso se dá na forma presencial em todo o estado, só que nesse período excepcional que nós estamos vivendo de pandemia do Covid-19, foi adotado esse novo formato. Foi iniciado na última segunda-feira, estamos dando sequência na noite de hoje. Eu começaria já, doutor Luiz Augusto, já sobre um caso concreto, buscando aqui a sua opinião. No município de Cajazeiras, os delegados titular e adjunto do Cresce Paraíba, eles iniciaram uma mobilização junto a empresários, a comerciantes, a todos que fomentam a economia naquele município, para sensibilizar o prefeito José Aldemir Meirelles no sentido de que flexibilize e proceda à reabertura do comércio, claro, atendidas aquelas exigências, recomendações, orientações básicas da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde. E essa iniciativa, ela, contraditoriamente, ela gerou uma polêmica por parte de alguns corretores de imóveis, inclusive do próprio município, que discordam dessa iniciativa. Qual é a sua opinião? Pois bem, um tema polêmico, como você bem falou, mas eu tenho uma opinião formada sobre essa questão. Veja bem, certa vez me perguntaram como é que se evitaria demandas trabalhistas numa empresa. Como é que eu faço para evitar demandas trabalhistas na minha empresa? Eu disse, cumpra a lei. Porque, né, muitas vezes, você até cumprindo a lei, às vezes alguém vai reclamar judicialmente. Então, a mesma tese para essa questão. Se obedecer às orientações da OMS, perdoe, né, e estando a região, né, sem aquele risco de pandêmico, né, que possa se alastrar e se agravar, né, e o comércio esteja fechado, eu penso que tem que se encontrar um meio termo, né. Essa medida provisória, por exemplo, ela veio, né, com o objetivo de quê? De manutenção do emprego e da renda, e com isso a sobrevivência dos empregados e do empregador, né? E como é que a gente proporciona isso? Com bom senso. Eu não vejo como alguém ficar contra a abertura, né? Mesmo que seja gradativa ou então alternada, que seria uma solução Uma alternativa? Uma alternativa. Como se daria na prática isso? Seria abertura no dia sim, no outro não, no dia sim, no outro não, fazendo com que o comércio possa girar, pelo menos em marcha lenta, mas girar, continuar girando, e a manutenção dos empregos consolidada, garantindo inclusive a expectativa de quem precisa da renda mínima, que nós estamos falando sempre, é uma linguagem que a gente tem conversado entre colegas, que é a manutenção da renda, não é salário mais que a gente está em busca, porque todo mundo vai ter uma perda, tanto o empregado quanto o empregador. Então, eu sou a favor que se encontre um meio termo, principalmente em situações como essa. Começa no município de Cajazeiras, é um caso concreto que eu trouxe aqui, logo na abertura da entrevista, para nós tratarmos. Doutor Luiz Augusto, sobre essa medida provisória 936/2020, recentíssima,
ela conseguirá, a seu ver, a seu sentir, atingir a finalidade a que se dispõe? Eu acredito que sim, pelo menos amenizar, porque as empresas estão assim num risco de quebrarem. Se isso demora mais um pouco e não tem um apoio, principalmente agora do governo federal, que o governo federal agora participa efetivamente dessa viabilidade da manutenção do emprego. Porque a empresa sozinha não teria condição. Porque existem duas situações, Cândido, que estão postas no mundo empresarial do Brasil, que seria a suspensão do contrato de trabalho. Por qual período? A suspensão do contrato por 60 dias, no máximo. E a redução da jornada de trabalho junto, obviamente, com a redução do salário. Essa poderia ser até 60 dias. E em todas as duas teria que haver a comunicação ao funcionário com 2 dias de antecedência. E a homologação pelo sindicato? Aí depende de cada situação. Por exemplo, um funcionário que ganha até R$ 1.135, ele poderia fazer um acordo individual com a empresa, diretamente. Essa faixa de R$ 1.135 até R$ 12.000, salvo engano, essa sim é uma faixa que teria que passar pela homologação do sindicato, a aprovação do sindicato. A partir de R$ 12.000, desde que o empregado tenha o curso superior, este também estaria livre, porque são pessoas com um salário maior, né, e que teria condição de se manter e sem grandes riscos. Essa não precisaria mais da homologação do sindicato. Essa redução de jornada e de salário, em quais percentuais máximos? Pode ser de 25%, 50% e 70%. E o governo complementaria com base no salário do seguro-desemprego. Não é com base no salário que o funcionário recebe, que o empregado recebe, e sim com base no salário do seguro-desemprego que ele receberia após uma eventual rescisão do contrato dele. Doutor Luiz Augusto, você presta assessoria jurídica, consultoria a várias empresas. Qual tem sido o caminho mais comum tomado por essas empresas? Depende muito da situação. Por quê? Tem empresa que está funcionando parcialmente, né? Essa é uma pergunta bem interessante. Que aí é onde o empresário vai escolher a alternativa que mais lhe adeque, porque há empresas que estão funcionando, como, por exemplo, postos de gasolina. Sim. Estão funcionando, mas como não tem colégio, não tem faculdade, não tem comércio, ninguém sai para trabalhar, poucas pessoas, obviamente que o movimento cai, né? Coincidentemente, o preço, o valor do litro de combustível deu uma despencada, né, esses últimos dias. Deu uma despencada, né? Mas é a lei da demanda, da oferta, né? Então, postos de gasolina, por exemplo, estão trabalhando com uma redução de empregados, de funcionários. Qual que seria a melhor alternativa? A redução do salário junto com a redução da jornada de trabalho, porque eles estão trabalhando parcialmente. Mas uma loja, um comércio que está impedido de abrir suas portas, essa, obviamente, que escolheria a suspensão do contrato de trabalho. Ou as férias, né? A antecipação das férias, que a medida provisória determinou que poderia ser paga até 20 de dezembro de 2020, né? Um terço de férias. E as férias poderiam ser pagas até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, é importante que se pense qual situação essas medidas podem se encaixar melhor para que o empresário possa tomar a melhor decisão. Os reflexos negativos dessa pandemia na economia paraibana, no segmento empresarial, já são muito sentidos? São muito sentidos. Obviamente, por essa razão que o governo federal correu. Inclusive, eu achei o texto um bom texto, apesar de ser da medida ter um tema aqui, aí depois lá no final ele volta ao tema.
Então eu tinha até organizado um pouco melhor para ficar numa ordem melhor, para a gente discutir aqui como a gente está fazendo. Mas ele tem tido reflexos substanciais, inclusive com demissões em massa já. Há empresas, que já tem notícia de empresas de transporte que já estão fazendo rescisão contratual. Algumas empresas que têm caixa para demitir, elas já demitem, porque não sabem, não tem perspectiva, não sabem o que vai acontecer futuramente. Exato. Então, são estratégias, né? Estratégias empresariais. Então, algumas empresas já pensam um pouco mais adiante. Se isso perdurar, se isso se prolongar, ela não vai ter mais como bancar, ainda que seja percentualmente, né? Porque tem casos que a medida provisória diz claramente que, por exemplo, dá um exemplo aqui a você, uma empresa que tenha faturamento maior do que 4 milhões, teve faturamento em 2019 mais de que 4 milhões e 900 mil. Essa empresa, obrigatoriamente, que tem um faturamento um pouco maior, obrigatoriamente ela vai ter que pagar 30% se suspender o contrato do trabalho. Mesmo suspenso, sem trabalhar, o governo entra com 70%, já com base, como eu falei, no salário... Como contrapartida. E a empresa, contrapartida, vai pagar 30%. Ou seja, para vários funcionários que não estão trabalhando e elas sem faturar, como isso é possível? Então, a sua pergunta foi muito pertinente e eu tenho certeza que já existe reflexos assim, extremamente negativos e vai aumentar o desemprego, certamente. Esse segmento que nós estamos, esse potencial público-alvo nosso dessa entrevista hoje do Luiz Augusto, que é o segmento da cadeia produtiva do setor imobiliário e da construção civil, nós vimos aí que o sindicato da construção civil de João Pessoa antecipou um certo período de férias e em seguida retomou as atividades, mas parece que não naquele ritmo que vinha antes, e muitas imobiliárias que tinham grande número de corretores em seus quadros já começaram a aplicar essas medidas, né? Exatamente. E o setor da construção civil, você falou muito bem, aí já é uma consequência. O setor da construção civil, ele trabalha com cimento, areia, a matéria-prima, né? Então, ferro, e as lojas, as empresas estão fechadas, né? Algumas construtoras tinham o seu estoque, então conseguiram manter funcionando tudo. Mas outras não. Então está em passo lento, né? Esperando que haja uma flexibilização, para que como eu disse com relação ao exemplo de Cajazeiras, que se possa, ainda que devagar, lentamente, mas que se possa ainda girar um pouco para que se mantenha o emprego. E na ponta final dessa cadeia produtiva da construção civil e do mercado imobiliário, esse tensionamento, essa situação que foi tão bem descrita aí, ela pode resultar em distrato, pode resultar em atraso na entrega da obra por parte dos construtores que não deram causa a essa situação, né? Isso. Mas aí isso aí vai ser um momento, num segundo momento vai haver muita discussão, vão desaguar no judiciário muitas discussões e certamente, em função da situação de calamidade pública, essas situações não vão responsabilizar as construtoras, eu creio. Pois não. Estamos conversando na noite de hoje com o advogado Luiz Augusto Crispim Filho, advogado e consultor imobiliário, especialista em direito de trabalho e especialista em gestão de empresas e de pessoas, tratando das mudanças decorrentes aí da medida provisória 936/2020. E lembrando a você, internauta, você que está nos acompanhando aí pelo Facebook do CRES, que você também pode participar dessa entrevista, pode interagir, pode encaminhar perguntas, encaminhar dúvidas, que elas serão devidamente esclarecidas, respondidas aqui pelo entrevistado, através do número do WhatsApp, que consta aí na parte inferior da tela. Nós já temos uma pergunta aqui de um internauta, o Alessandro Barbosa, a quem agradecemos. Ele indaga o seguinte: os índices e prazo de reajuste de preço previstos nos contratos podem ser alterados unilateralmente em razão dos reflexos da Covid-19? Não trata bem aqui, não guarda uma relação muito específica aqui com o nosso tema, né? Mas se você quiser, claro, a gente conversar um pouco sobre isso. O que se recomenda hoje é que se
tente uma composição. Isso tem acontecido nos contratos com escolas, com faculdades, com contrato de locação, com financiamento. Tudo isso tem sido objeto de discussão em função da redução da renda, né, do trabalhador, né, do empresário, enfim, estamos todos no mesmo barco. Claro. Então, o que se recomenda é uma tentativa de composição amigável, se faz uma proposta. Inclusive, já intermediei 3 ou 4 negociações e houve a redução do aluguel. Prevalece o bom senso, né? Essa medida provisória, ela tem por escopo, tem por objetivo, foi implementada pelo governo federal como uma forma emergencial de manutenção do emprego e de renda. Nesse escalonamento, nessa gradação aí, vamos admitir que agora estejamos na fase da suspensão de contrato de trabalho dos funcionários por 60 dias. Depois é possível antecipar um período de férias. O passo seguinte a essas alternativas é o desligamento, é a demissão do funcionário? Não. Eu até discuti sobre isso essa semana também. Se perdurar, se houver um prolongamento, né, certamente vai ser feita uma nova medida provisória para o passo seguinte. Só um detalhe que é interessante, você falando da gradação, é importante que se deixe claro que se pode fazer as duas coisas. Um empregado, por exemplo, uma empresa, né, que estiver funcionando parcialmente hoje, ela pode reduzir o salário e a carga horária, a jornada de trabalho. Só não pode ultrapassar os 90 dias, porque no segundo momento ela pode suspender o contrato. Então pode fazer misto. Está entendendo? O mesmo funcionário pode vir redução de carga horária, de jornada de trabalho e salário, e no segundo momento que a empresa não tiver mais condições de funcionar, ele pode sim suspender o contrato de trabalho. Agora, desde que não ultrapasse os 90 dias, que seria o máximo da redução de jornada. Ficando, por exemplo, 2 meses com o contrato, uma redução de carga de jornada de trabalho, e vai completar os 3 meses, 1 mês de suspensão de contrato de trabalho. Acabando isso, ele não pode ser renovado, em nenhuma das hipóteses. Certamente o governo vai editar uma nova medida provisória para regularizar essa situação e regulamentar essa questão. Doutor Luiz Augusto Crispim Filho, o Alessandro Barbosa, ele retorna aqui, agora sim. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tinha 33 milhões de pessoas empregadas em regime ratificado pela CLT. E essa medida provisória, ele lembra, já tem frutos, e os frutos são mais de 1 milhão de empregos. De que forma esses dados que ele traz aqui servem como alento ou como uma expectativa otimista diante desse quadro que nós estamos vivenciando? Bem, você falou, inclusive, o objetivo, eu vou pedir licença para ler, claro, né, aqui o objetivo principal dessa medida provisória, que diz o seguinte: institui o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda e dispõe sobre medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública. Ou seja, qual é o objetivo principal? É manter o emprego, né? Se mantiver o emprego, já é uma medida que trouxe satisfação à sociedade. Porque numa época em que você não fatura, uma empresa que não fatura, ou empresa que fatura 20% do que faturava, e você manter o quadro de empregado em função de uma ajuda, que o governo chegou com uma ajuda boa, né? Então, é alentador esses dados que foram trazidos aqui pelo nosso amigo, e certamente darão frutos, assim, se não conseguirem a 100% da satisfação, mas eu acho que 50%
se consegue com a manutenção do emprego, porque não estamos mais falando, como eu vou repetir, sobre salário, e sim sobre a sobrevivência de todos nós. Doutor Luiz Augusto, em relação ao teletrabalho, ao home office. É possível. A maioria das empresas estão fazendo isso, inclusive o meu escritório. Todos estão trabalhando de casa, primeiro obedecendo às medidas de segurança para a nossa saúde. Todos que têm essa possibilidade, né? Mas, por exemplo, uma secretária já fica mais delicada a situação, né? Há funções que não realmente não são, não combinam, né, com esse tipo de trabalho, ou seja, de casa. Mas a nossa também, de casa, que ela tem a internet, tem o computador, então de lá ela faz todo o agendamento, enfim, a leitura do diário. Então é possível que seja feito também. E com isso pode ser feito também a redução de carga horária. Sim. E a redução do salário. É possível numa situação como essa. A seu ver, essa medida provisória ela poderia ter sido mais abrangente? Veja, eu acho que ela conseguiu atender às expectativas, principalmente quando ela trouxe, porque houve a edição de uma medida anterior, que ela teve que ser revogada, porque ela não tinha sido nem votada ainda no Congresso, então ela teve que ser reeditada, porque houve o artigo 18 que foi suprimido. Mas ela agora veio, essa 936, contemplando as questões principais, que eram, se a empresa não tem trabalho para alguém, o que essa pessoa vai fazer? É a questão de não ter trabalho. Não é? É uma questão que eu estava conversando com você antes também. É importante que as pessoas saibam que aqui não se trata, não tem uma questão aqui de conflitos de interesses trabalhistas. Né? Há aqui uma tentativa de harmonização e de tentativa de convergência, uma vez que estamos todos no mesmo barco, como eu havia falado. Né? O professor Calvé, Otávio Calvé, que é um renomado professor e jurista e juiz também, ele fala bem sobre isso. Né? Então, ele entende, como eu entendo, que aqui nós não se trata de conflitos, que em conflitos de interesse é quando existe divergências entre os entendimentos, né? Um pensa de uma maneira, outro pensa de outra. Mas aqui não, aqui todos nós estamos buscando o quê? A manutenção do emprego e a continuidade do ramo empresarial. Na sua opinião, qual segmento empresarial será mais duramente atingido ou já está sendo duramente atingido com esses efeitos, com esses reflexos da Covid-19 na economia? Na minha opinião, todos eles, menos os serviços essenciais. Né? Por exemplo, hospitais estão funcionando, as farmácias estão funcionando, supermercados estão funcionando, postos de gasolina estão funcionando, ainda que parcialmente alguns. Mas todos eles, o comércio, a indústria, né? Eu era a favor, inclusive, da indústria funcionar desde que seja fiscalizada e aumente a sua capacidade de limpeza, né? A questão do fornecimento de todo equipamento de proteção individual e proteção coletiva, e houvesse uma fiscalização para que ela também tivesse um funcionamento, ainda que parcial, como eu falei, de forma alternada, mas que houvesse, nós encontrássemos um meio termo, porque a economia pode entrar em colapso e vai matar muita gente também de fome. Qual a sua opinião acerca da prorrogação na data de vencimento dos impostos, dos tributos pelas empresas? É recomendável acolher essa flexibilização ou se esforçar um pouco, apertar o cinto mais um pouco e manter isso em dia? Eu entendo que se a empresa tiver condições de cumprir com as suas obrigações, que ela cumpra, porque em outro momento vai ter que pagar. E aí você vai pagar o mês vencido e o mês o mês vencendo e o mês que se venceu e que não foi pago. Então, pode ser que as rédeas apertem um pouco mais nesse momento. E se agora ela tiver caixa suficiente para manter as suas obrigações em dia, eu recomendo que ela vá fazendo isso, porque acho que em 3, 4 meses
acho que tudo isso vai começar a girar novamente, ainda que de forma gradativa, lenta. Talvez no final do O ano, né? fluxo ainda, talvez no final do ano, o fluxo ainda seja incipiente, então, mas eu entendo que ela deve fazer o cumprimento das suas obrigações enquanto pode. Pois não, estamos conversando hoje com o advogado Luiz Augusto Crispim Filho, que vem a ser especialista em direito do trabalho e especialista em gestão de empresas e de pessoas, falando sobre as mudanças aí advindas, decorrentes nas relações trabalhistas com a medida provisória 936/2020, em tempos de Covid-19. Doutor Luiz Augusto, qual a saída, a possibilidade, as opções para aquelas empresas que já sobrevivem ali no limite e que se depararam com essa situação inusitada e tiverem que promover desligamento de funcionários, sem ter caixa suficiente, sem ter uma reserva para tal? Qual a alternativa que resta a elas? Bem, ninguém seria preso se deixasse de pagar, né? E, em primeiro lugar, eu entendo que está a sobrevivência das pessoas. Se ele deixar de pagar porque não pode pagar, isso pode ser negociado no momento posterior, pode ser negociado em um sindicato, pode ser levado à Justiça do Trabalho para que se possa fazer a rescisão de forma parcelada, com o aval do sindicato da classe dos trabalhadores, e isso pode ser resolvido, solucionado no momento posterior. Agora, se tiver de fazer isso, que se faça logo para cessar as obrigações, porque essas obrigações elas vão se acumulando. Sim. Então, se o empresário sente que não dá mais para manter e não tem como pagar uma rescisão contratual, que ele faça logo a comunicação, porque ali ainda só está devendo um mês e meio, talvez, e as verbas rescisórias, ali cessa naquele momento. Não vai acumular com o segundo mês, com o terceiro mês de salário. E se tornar cada vez mais impagável, né? Então, o passivo trabalhista, ele se torna muito grande, elevado, e aí vem a problemática maior, que seria como valores mais significativos, né? Aí entra no patrimônio do próprio empresário, porque aí existe a possibilidade da despersonalização da pessoa jurídica, sai da empresa e vai para a pessoa, né? E aí ele pode ter prejuízos ainda maiores, né? Então ele pode cessar, tentar negociar com uma convenção coletiva, um acordo coletivo, junto com o sindicato, ou posteriormente na própria Justiça do Trabalho. Ainda que ele pretenda dar baixa na empresa para se livrar dessa responsabilidade, ele não conseguirá, né? Não conseguirá. Infelizmente não conseguirá. Doutor Luiz Augusto, nós estamos aqui interagindo com os internautas. Aqui na tela há um número de celular, que é o WhatsApp, e através do qual os internautas podem encaminhar perguntas, dirimir dúvidas aqui com o entrevistado de hoje. Há aqui um corretor de imóveis que ele faz a seguinte consideração: teria de haver um diálogo prévio entre os três poderes para apresentar regras claras à sociedade. O Executivo traz uma regra, o Judiciário altera a regra emanada do Executivo e daqui a pouco o Legislativo edita uma norma diferente. Ao final, o que era para servir de socorro aos empregadores e empregados, adiciona insegurança jurídica ao atual ambiente de indefinição econômica. Nós vivemos esse clima de insegurança jurídica? Vivemos. Qual é o nome do nosso amigo internauta? O Alessandro. O Alessandro. Ele retornou aqui. O Alessandro tem toda a razão. Eu até fiz um pequeno vídeo, acho que anteontem, e postei nas minhas redes sociais, falando sobre isso. Sim. Se houvesse essa harmonização entre os poderes, o problema é que os poderes estão brigando entre si, né? Nós encontraríamos soluções assim muito mais razoáveis, porque se edita uma medida provisória para ajudar a manutenção da renda, né? A sobrevivência de todos. E aí vem o Legislativo, entra com um pedido no Supremo Tribunal, alegando inconstitucionalidade, numa situação como essa, que a gente não pode ver o direito
com o olhar da letra fria da lei em situações tão delicadas, né, como essa, que nunca ninguém, eu creio que imaginava, né, e viveu na vida. Então são situações que precisam ser vistas pelo judiciário, pelo legislativo e também pelo executivo, com um olhar criterioso, mas com um olhar flexível também, para que se possa adequar a situação, né, encontrando as soluções viáveis possíveis, né, e, obviamente, obedecendo os ditames legais. Mas tem que haver o bom senso antes de tudo. E eu creio, não é uma questão política de maneira nenhuma, mas que eu creio que com essa medida provisória, a 936, o governo agiu acertadamente. Inclusive, entrou como uma terceira parte, auxiliando, e não ficou simplesmente ditando normas para a classe empresarial e para os trabalhadores. Ele entrou como um consorte, né? Ou seja, sim, ele está participando efetivamente dessa relação e contribuindo para que isso possa ser possível, ser efetivado. Esse auxílio financeiro para os trabalhadores informais, prestadores de serviço, as pessoas mais carentes, ele tardou a ser atendido? Tardou um pouco em função da burocracia, né? Existem também as questões que estão, alguns estão inativos, e aí havia a necessidade de colocar o CPF, e o CPF não era aceito. Então, algumas questões operacionais atrapalharam um pouco, mas as pessoas também que são informais, os informais, também foram contemplados, né, nessas últimas medidas do governo federal. Ou seja, as pessoas que não têm como sobreviver e trabalhavam em trabalhos informais, elas estão recebendo aquela ajuda de R$600, e em função também da medida provisória. Poucas horas atrás, doutor Luiz Augusto Crispim, nós tivemos aí o final anunciado de uma queda de braço entre o ex-ministro da Saúde agora, o Henrique Mandetta, e o presidente Jair Bolsonaro. Foi anunciado um novo ministro e todos conhecem, é de domínio público, qual é a filosofia, qual é a ideia, qual é o objetivo do presidente. Ele parece mais preocupado com a economia do que com a saúde. É possível um ponto de equilíbrio entre as duas coisas, se é que nós podemos desconsiderar o bem maior, que é a vida, que está em risco nesse momento? O bem maior, temos nos preocupar nesse momento, claro, obviamente, que é a vida e a saúde do brasileiro, né? No mundo inteiro está vivendo isso. Agora, em certas regiões, não há notícia, inclusive, da Covid-19, da pandemia ter chegado até lá. Nesses municípios, seria interessante que se fizesse um estudo um pouco mais aprofundado e pudesse encontrar, eu volto a dizer, aquele meio termo que todos nós buscamos tanto, na intenção dos nossos mandatários. Pois não. Doutor Luiz Augusto Crispim Filho, nós agradecemos a deferência pelo atendimento ao convite aqui para vir compartilhar os seus conhecimentos aqui com o nosso público-alvo, sobretudo aí o público-alvo da cadeia produtiva da construção civil, do mercado imobiliário, os corretores de imóveis, os construtores, os estudantes do curso de TTI, os professores e a tanto quanto nos acompanharam nessa transmissão. Colocamos os microfones para vossas considerações finais e algo mais queira acrescentar. Eu quero agradecer só e espero ter contribuído um pouco para esclarecer algumas questões. A medida provisória 936 ela é extensa, são 20 artigos e vários parágrafos. Eu tinha pensado em falar um pouco mais, mas realmente ela é extensa e os temas que você trouxe foram extremamente oportunos e importantes, e eu acho que deu para contribuir. Eu creio que a gente conseguiu contribuir de alguma maneira. E as suas informações, em grande parte, tranquilizadoras aí para quem está acompanhando e que está vivenciando, está sentindo na pele essas situações que nós retratamos aqui. Muito obrigado pela deferência, meu irmão. Muito obrigado. Grande abraço, satisfação revelo. Satisfação é minha. A todos vocês, até a próxima.